Olá, seja bem-vindo à Científica Discursivas. Hoje eu trago aqui mais uma correção de prova anterior de um dos cargos que serão cobrados no concurso nacional unificado, esse concurso tão aguardado, que é o analista em ciência e tecnologia do MCTI. Além disso, nós vamos ter aqui também 5 estratégias para uma nota 10 na prova discursiva. O cargo, ele vai ter 296 vagas no CNU, é muita vaga. O salário inicial, ele é de 8.300 para graduados e 13.000 para doutores. A cartilha do CNU, ela traz aí, ela aponta a relevância da prova discursiva. E só para deixar isso mais visível, nós fizemos aqui um exemplo, uma simulação, de que se essa prova discursiva tiver 50 pontos, o que não é muito, porque tem concursos em que a discursiva chega a valer até 100 pontos e a objetiva 100, considerando uma nota de corte de 75%, a prova discursiva ela pode compor 40% da sua nota. Então, não descuide, estude, esteja bem preparado aí para a discursiva. E vamos aqui então para 5 estratégias para nota 10 na discursiva do concurso nacional unificado. A primeira estratégia, sem dúvida alguma, é você conhecer os critérios da banca. A Sesgran Rio ela já foi definida aí como a banca responsável pelo CNU. O edital vai ser publicado em breve. Inclusive lá no blog da Científica Concursos tem várias informações completíssimas. Dá uma olhada lá sobre o concurso nacional unificado, sobre vários cargos também. E você não tem como ir para a prova sem conhecer o que vai ser exigido de você. Então, aqui nós trouxemos os critérios que, em geral, são cobrados pela Sesgran Rio nas provas discursivas. A gente tem aqui a adequação ao tema proposto, que corresponde a 30% da prova, da sua nota, da pontuação da dissertativa, a adequação ao tipo de texto solicitado, que corresponde a 20%, o emprego apropriado de mecanismos de coesão, os conectores aí que vão deixar o seu texto muito mais claro, muito mais coeso, 20%, capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos, 20% também, e pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, a adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação. O cálculo da nota final, ele vai ser realizado utilizando a soma desses aspectos dessa tabela, a quantidade de ocorrência de erros, ela vai ser dividida pelo total de linhas efetivamente escritas e vai ser subtraída aqui da pontuação em que você chegou a partir dos critérios da tabela. Para você fugir do zero, muita atenção. Você tem que atender ao tema proposto, o tipo de texto dissertativo argumentativo, não pode, em hipótese nenhuma, assinar ou apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a sua identificação. Então, na hora da prova, preste muita atenção. Às vezes, na hora, com nervosismo, a correria, você querer fazer algum rascunho em lugar indevido. Então, preste muita atenção, porque todos os espaços que podem ser aí utilizados, tanto para o texto definitivo quanto para o seu rascunho, eles vêm muito bem definidos na prova. Então, preste muita atenção a isso, para não acabar aí com um zero por um deslize aí que pode ser facilmente evitado. E não escrever também a lápis, ainda que parte da sua resposta. Segunda dica, a sua resposta ela precisa ser impessoal. E aqui nós trouxemos 2 exemplos de frases impessoais e também algumas estratégias que você pode adotar para deixar o seu texto impessoal. Exemplo 1. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento
do resultado. Exemplo 2. Salienta-se que a porta anterior da residência se encontrava danificada na região da fechadura. E aqui as principais estratégias para a construção de frases impessoais: sujeito indeterminado, verbo no infinitivo, agente oculto, voz passiva e sujeito inanimado. Partindo aqui para a terceira estratégia, uma coisa que é muito importante você ter em mente, e é o motivo de nós termos montado aqui essa estruturação padrão para o seu parágrafo, é que o seu texto ele vai ser corrigido a partir de um padrão que vai ser fornecido pela banca. E muitas vezes um professor de português que vai corrigir essa questão, não um professor que tem conhecimento ali de fato na área. Então é importantíssimo que você facilite essa comparação entre o padrão da banca e a sua resposta. E para isso, responda sempre cada um dos aspectos na ordem em que eles são questionados na questão e utilize aí essa estruturação padrão que nós montamos, que vai facilitar bastante você estruturar a sua resposta e a correção. Isso aqui vai ficar bem claro também na hora que nós formos para a correção da questão do último concurso. Mas nós vamos usar sempre essa legenda aqui, lá na questão também, vocês vão ver que também tem embaixo na questão, e aí introduzindo para vocês essa ideia da estruturação padrão do parágrafo. Nós começamos o parágrafo sempre com a apresentação do aspecto. Inicia o parágrafo deixando claro ao corretor o aspecto a ser tratado naquele parágrafo. Não se acanhe, copie partes do aspecto da questão, evitando qualquer dúvida, ou seja, deixe bem claro ali que agora você vai responder aquele item que foi questionado. Em verde aqui, o argumento, é a segunda parte do parágrafo, que é obrigatório. É nessa parte que você vai responder de fato aí o que está sendo perguntado ou solicitado no aspecto. Para tanto, poderá fazer uso de definição, explicação, exemplificações e citações. Nesse contexto, essas estratégias de ampliação do aspecto serão denominadas argumento. Pelo menos um argumento tem que ser apresentado. O encerramento, ele não é obrigatório, ele é análogo a uma conclusão e corresponde ao fechamento do aspecto. Apesar de não ser necessário, alguns candidatos acham útil no auxílio da conclusão de um raciocínio por não ser obrigatório, não merecem grande preocupação. E os elementos de ligação são super importantes, que são os articuladores do discurso e pronomes relativos e demonstrativos. Vamos agora então para a correção da última questão. E aqui nós vamos destacar a quarta estratégia para você tirar uma boa nota na sua prova discursiva, que é ser objetivo e seguir os comandos. Se você quiser, pode pausar aí também para responder a questão depois que nós terminarmos a leitura dela, porque é uma questão bem extensa, e tentar resolver antes de ver a correção. O presidente da República editou em 23 de setembro de 2007 medida provisória que alterou as normas e definições dos medicamentos genéricos e os respectivos procedimentos para registro. Tal medida foi transformada em lei após votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Após 3 anos da publicação da medida provisória editada pelo presidente da República, alterando as normas e definições dos medicamentos genéricos e os respectivos procedimentos para registro, determinada associação entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, contra essa medida sob o argumento de que esta apresentava o seguinte vício formal: ela teria sido aprovada no Congresso Nacional sem ter passado pela Comissão Mista de Senadores e Deputados, conforme determina o parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição. E aqui a gente tem a redação do artigo. Caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir pareceres antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal aceitou o argumento exposto pela associação e declarou inconstitucional a medida,
o relator assim se expressou em seu voto. É difícil imaginar a soberania do Congresso Nacional quando o parecer é oriundo de uma voz unívoca do próprio relator, tendo em vista que a comissão não se instalou. Percebe-se assim que o parecer da comissão mista, ao invés de formalidade desimportante, representa uma garantia de que o legislativo seja efetivamente o fiscal do exercício atípico da função legiferante pelo executivo. No dia seguinte ao da decisão, o advogado-geral da União, em questão de ordem, argumentou que a decisão da Corte traria consequências desastrosas, visto que todas as outras medidas provisórias aprovadas antes da Emenda Constitucional 32 de 2001, que altera o artigo 62, dando-lhe sua redação atual, haviam seguido procedimento semelhante, do que se concluía que todas elas estariam sujeitas à declaração de inconstitucionalidade. Assim, nas palavras do advogado-geral, correr-se-ia o risco de haver disputas jurídicas infindáveis e de sofrermos nós da segurança jurídica o efeito das várias decisões tomadas com base nessa lei. Em face do referido voto, o Supremo Tribunal Federal considerou a decisão, declarando constitucional a medida provisória em questão e estabelecendo que as futuras medidas provisórias deveriam, antes de seguirem para as casas do Congresso Nacional, ser submetidas à apreciação de comissão mista de deputados e senadores sobre risco de inconstitucionalidade. Acerca da situação, um dos ministros assim concluiu a sua argumentação. Verificamos que a declaração de inconstitucionalidade das medidas provisórias aprovadas antes da alteração do artigo 62 da Constituição Federal poderia gerar grave crise social, insegurança jurídica e até mesmo uma crise institucional. Portanto, nós devemos ter cuidado com as consequências de nossas decisões. Com base na situação hipotética acima, redija um estudo de caso, atendendo necessariamente ao que se pede a seguir. Um texto aí motivador bem grande e agora nós vamos ver os aspectos solicitados. Discorra a respeito do princípio de freios e contrafreios, checks and balances. Analise a situação à luz da dinâmica do relacionamento entre os poderes no Brasil. Descreva o papel do Poder Legislativo na elaboração das políticas públicas. Cada um desses aspectos nós vamos responder em um parágrafo específico, seguindo aquela estruturação que foi proposta, tudo para facilitar aí essa comparação da sua resposta com o padrão fornecido pela banca e aí aumentar a sua probabilidade de ter uma boa nota. O primeiro parágrafo, nós vamos ter aqui um breve resumo da situação hipotética, que também não é obrigatório. No caso em tela, o presidente da República editou uma medida provisória alterando as normas dos medicamentos genéricos, que mais tarde foi convertida em lei. Posteriormente, uma associação questionou sua constitucionalidade devido à ausência de parecer de uma comissão mista conforme exigido pela Constituição. O Supremo Tribunal Federal, STF, inicialmente declarou a medida inconstitucional, mas após argumentos do advogado-geral da União sobre as implicações desta decisão, o STF a reconsiderou, enfatizando a importância da comissão mista nas medidas provisórias futuras. Na compreensão dessa complexa dinâmica, faz-se necessária considerar o sistema de freios e contrafreios, a relação entre os poderes e o papel do legislativo na definição de políticas públicas. No segundo parágrafo, nós vamos então iniciar a resposta aos aspectos que foram solicitados. Nesse segundo parágrafo, o atendimento ao primeiro aspecto solicitado, que é discorra a respeito do princípio de freios e contrafreios.
Em amarelo, nós temos aqui a apresentação do aspecto, estamos deixando claro para o examinador que agora é esse aspecto que vai ser respondido. Em verde, o argumento e em azul, os elementos de ligação, os conectores. O princípio de freios e contrapesos, essencial à democracia, visa equilibrar os poderes do Estado, prevenindo abusos de autoridade. No caso apresentado, este princípio se manifesta no controle do Judiciário sobre o Executivo e Legislativo. A intervenção do STF, ao declarar inicialmente a inconstitucionalidade da medida provisória, exemplifica a atuação do Judiciário em limitar as ações do Executivo e assegurar que os procedimentos legislativos sejam seguidos. Logo, este caso ressalta a importância do equilíbrio e vigilância entre os poderes, sendo um exemplo prático da aplicação deste princípio constitucional. No terceiro parágrafo, vamos responder o segundo aspecto. Analise a situação à luz da dinâmica do relacionamento entre os poderes no Brasil. O relacionamento entre os poderes no Brasil, marcado por uma dinâmica de cooperação e conflito, fica evidenciado nesta situação. A medida provisória, embora parcialmente aprovada pelo Legislativo e implementada pelo Executivo, enfrentou desafios no Judiciário, mostrando a tensão inerente nesse relacionamento. Nesse sentido, o argumento do Advogado-Geral da União, que levou à reconsideração do STF, reflete a complexidade dessa dinâmica em que a cooperação é necessária para evitar crises institucionais e garantir a estabilidade do Estado. No quarto parágrafo, o atendimento ao terceiro aspecto solicitado descreva o papel do Poder Legislativo na elaboração das políticas públicas. Nesta complexa dinâmica, o Poder Legislativo desempenha um papel crucial na formulação de políticas públicas, como o ilustrado por sua participação na conversão da medida provisória em lei. Sua responsabilidade inclui não apenas a criação de leis, mas também a garantia de que essas leis se alinhem com os princípios constitucionais, como a exigência de parecer da comissão mista. Este caso destaca a importância da observância dos procedimentos legislativos e do papel do legislativo em assegurar a legalidade e a adequação das políticas públicas. No quinto parágrafo, nós vamos ter aqui a conclusão, a síntese de todas as respostas que foram aqui desenvolvidas aos aspectos solicitados. Em suma, a análise do caso apresentado demonstra a interação complexa e necessária entre os poderes do Estado brasileiro. A situação ressalta a eficácia do sistema de freios e contrapesos, a importância do relacionamento dinâmico entre os poderes para a governança efetiva e o papel vital do legislativo na elaboração de políticas públicas. Este caso serve como um reforço de que, embora desafiador, o equilíbrio entre os poderes é essencial para a manutenção da democracia e da ordem constitucional no Brasil. Finalizamos aqui, então, a correção da última questão cobrada. E, por fim, aqui temos a quinta estratégia para você tirar uma excelente nota na sua prova discursiva, que é baixar o e-book gratuito da Científica Concursos preparatório para a discursiva do MCTI. O link está aqui na descrição do vídeo e se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal porque nós temos vários vídeos sobre provas discursivas e teremos muitos outros novos vídeos com questões inéditas, com correções ainda. E para quem quiser fazer aí uma preparação completa e se sentir muito seguro para enfrentar essa prova discursiva, nós temos também os preparatórios específicos por cargo das discursivas, com aí os critérios da Banca Cisgran Rio, apostas para a discursiva do CNU e direito à atualização pós-edital, esse edital aí que deve sair em breve. Se você adquirir o seu curso hoje, você vai ter direito a essa atualização.
Você vai ter acesso a todas as estratégias de estruturação dos parágrafos, que eu dei uma pequena amostra aqui para vocês dessas estruturações padrão. Vamos ver tudo que o corretor vai buscar nos textos, exemplos contextualizados com as disciplinas de cada cargo, aplicação de palavras-chave, que também são aí uma dica de ouro para as provas discursivas, e você vê tudo lá no curso, e articuladores do discurso para aumentar a nota. Como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado? Até para isso tem solução, tem estratégia para responder a questão mesmo sem saber o conteúdo. Temos muitas questões inéditas de provas anteriores, Unesp, Decam, FGV, dezenas de questões inéditas voltadas especificamente para o seu cargo do CNU e videoaulas sobre todas as estratégias e resolução de questões. Muito obrigada aí por ter ficado até o final. Espero que você tenha gostado, que essas dicas te ajudem muito aí na sua discursiva. Bons estudos!